Hospital Israelita Albert Einstein, Henrique Grunspan. Ele também é fellow ex-governador do capítulo brasileiro do American College of Physicians e presidente do Centro de Bioética do Hospital Albert Einstein, com quem eu tenho o prazer de conviver aí quase 12 anos no Comitê de Bioética, no hospital. Eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, tenho doutorado pela Unifesp e pós-doutorado pelo Centro de Estudos do Hospital Israelita Albert Einstein, também faço parte aí do Comitê de Bioética, e a gente já discutiu, né, no podcast anterior, sobre a falta de conhecimento do profissional de saúde, das consequências na saúde, né, para as doenças, das alterações climáticas. Então, hoje a gente vai discutir sobre essas consequências. Então, da minha área, Henrique, eu comecei a procurar se tinham artigos sobre a relação de alteração climática e obesidade. Então, a gente tem hoje uma pandemia de obesidade, no Brasil isso não é diferente, a gente tem uma projeção aí em 2035 de 40% de pessoas com obesidade no Brasil, né, isso é muito alto, e não foi uma surpresa encontrar uma associação da alteração climática com obesidade. Então, tem várias explicações, eu achei bem interessante. Alguns artigos falam da mulher, né, ser mais suscetível a essa alteração climática e a obesidade, outros artigos falam dos homens e das mulheres pós-menopausa, né, serem suscetíveis, então a gente ainda não tem aí se tem uma diferença de gênero, se é o homem ou a mulher são mais suscetíveis. O que a gente tem são das pessoas acima dos 60 anos, elas têm uma tendência maior a não conseguir regular, né, o corpo para se adequar, se adaptar à alteração climática, isso leva a uma queda de metabolismo e favorece você ganhar mais peso. E os extremos de temperatura, tanto o calor extremo como a temperatura muito fria, ele leva também a mais sedentarismo, né? Infelizmente, a gente está no país mais sedentário da América Latina, e realmente nós tivemos aí no ano passado temperaturas muito altas, mesmo esse ano, sensação térmica aí de 50 graus em alguns lugares, e é impossível você praticar uma atividade física, né, nesse clima. Então, essa alteração climática, ela mexe com a nossa regulação em termos de temperatura, mexe com o nosso gasto metabólico, faz também acumular mais água, então isso favorece a obesidade e favorece também o aumento de peso das crianças ao nascimento. Então, a gente tinha comentado quanto isso era importante em todas as faixas etárias, né? E aí eu queria falar para você, perguntar, né, eu falando aqui de obesidade, que está totalmente associada a risco cardiovascular, a alteração climática tem algum impacto no risco cardiovascular? Tem muito, muito, não é, Andréia? E de diversas formas, né? Então, primeiro, as ondas de calor são muito prejudiciais à saúde tanto das crianças como dos idosos. As crianças e os idosos têm uma dificuldade maior de regular a temperatura corporal. Então, quando você tem uma onda de calor, a gente desidrata mais, a gente transpira durante a noite. Então, você já acorda de manhã desidratado, né? Então, você tem risco de ter taquicardia, de ter queda de pressão. Então, as pessoas que já sofrem do coração, não é, ficam mais sujeitas a descompensar suas doenças. Então, descompensa a insuficiência cardíaca, aumenta a incidência de infarto do miocárdio e aumenta a mortalidade, então, dos idosos e das crianças, principalmente com menos de um ano. Principalmente dessas populações que ficam expostas ao calor extremo, que moram em casas mal ventiladas, que moram em casas sem ventilação, que moram em casas sem condicionamento de ar, não é? Então, você imagina morar numa casa com um teto ainda de zinco, uma laje, e numa temperatura dessa, com janelas pequenas, a casa fica um forno. Então, as pessoas passam mal mesmo, os idosos morrem lá dentro de calor. Teve uma onda de calor
na França, em Paris, há poucos anos atrás, onde morreram mais de 50.000 pessoas, né, que eram, na maioria, idosos, morreram de calor. Fora isso, sim, como tem a falta da regulação térmica, você pode ter o fenômeno da hipertermia. Então, pessoas que estão trabalhando ou fazendo esporte, ou expostas mesmo ao sol, então podem, de repente, subir a temperatura do corpo e ter um colapso. É um colapso neurológico, é uma coisa gravíssima com uma alta mortalidade. Então, você tem que evitar de fazer atividade física, seja esportiva, seja laboral. Mas, enfim, e você tem os trabalhadores, né? Você tem sim, sim, que vão os, são os trabalhos operários físicos que mesmo, né? trabalham expostos, né? É, os agricultores, então ficam sujeitos mesmo, e muitas vezes morre gente jovem, né? Morre gente jovem. Teve uma morte aí num show aí de uma cantora internacional ali no Rio de Janeiro. Aquela moça morreu de hipertermia. Ela morreu de hipertermia, né? Não foi, É, não era droga, não, não, que estava droga, alcoolizada, não, 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 foi hipertermia, pode ser que tivesse tomado. exatamente. Então, desidrata, fica lá exposto ao calor, de noite, sobe a temperatura, entra num colapso e morre. Uma moça jovem, saudável, que não tinha doença nenhuma. É, e teve a implicação deles ficarem horas na fila, né, tava aquela onda de calor muito grande no Sim, Rio, né. Eu estava lá horas, para o horas ficaram Congresso ver. Brasileiro de Oncologia, foi muito triste, né, então assim, eu acho que é interessante, a gente conversou disso no outro podcast, da falta de planejamento. Porque, assim, apesar de estar aquele calor, né, insuportável, não teve um planejamento para um show, né, que é algo, assim, até pago, né, então ficou aquela coisa como se fosse uma surpresa, né, foi uma fatalidade, sem dúvida nenhuma, mas talvez se tivesse tido uma prevenção, alguém que sentasse e falasse: "Olha, Fica, isso pode é acontecer", você arriscado, poderia é arriscado, então exato, exato. poderia ter, exatamente, ter tomado medidas, não é? Hidratação, sei eu, joga água, né? Existem aspiradores de água hoje em dia para isso nos países desenvolvidos, né? Em locais muito quentes, não é? E você imagina que eu li aí a semana passada em Copacabana, a temperatura em Copacabana foi 42 graus, com sensação térmica de 56 graus. Eu não duvido Exatamente. nada que tenha morrido gente ali, né, nos apartamentos velhos, que morrem, você não sabe que foi por causa disso, né? Ah, Exatamente. não, "Ah, morreu, não, infartou. Ah, teve alguma coisa", né. Foi infartou, como essa moça, né, ficou vovô, isso é, né? ficou um questionamento: "Ai, o que será que foi o calor mesmo?" Então, só para organizar aqui, então, a questão da hipertermia, a questão do calor, da condição cardiovascular e depois da condição respiratória. Então, nesses momentos de grande calor, existe um aumento muito grande da poluição atmosférica, não é? As partículas ficam em suspensão, não chove e não limpa. Então, aumenta muito as descompensações respiratórias dos asmáticos e dos que sofrem do pulmão, dos pulmonares crônicos, né? Dos fumantes, dos bronquíticos crônicos. E essas pessoas têm as suas descompensações e podem morrer, agrava a ponto de morrer. Então, Sim, há um aumento, quando você vê estatisticamente, há um aumento muito grande de entrada no hospital por descompensação respiratória, principalmente dos idosos que sofrem de doenças pulmonares. Então isso é bem conhecido, isso é bem conhecido e pouco divulgado, exatamente. É, e assim, tá. você citou o caso da França, eu lembro quando teve esse grande número de mortes lá por causa de ondas de calor, e a gente tem visto isso, mesmo agora, né, o verão da Europa foi muito intenso, né, e o frio também está bem extremo.
mas eles têm um preparo muito grande para o frio, então, e não para o calor. Então, eu ouvi muita gente falando, mas também lá, né, as pessoas não têm preparo. Mas, por mais que nós tenhamos preparo no Brasil para o calor, a gente não está preparado para essas temperaturas extremas. Onde você vai estar preparado para uma sensação térmica Não, de 56 graus? Não tem, né? Então, não. não tem um Nó a preparo, gente tem um a limite, né? gente as nossas casas, as nossas, de um modo geral, não estão preparadas, não estão preparadas. Então, ar-condicionado é artigo de luxo, né, ar-condicionado é Sim, artigo de luxo. Fora que o ar-condicionado é um emissor de partículas, né, ele agrava as alterações climáticas, mas em determinado momento é absolutamente necessário, não é, numa situação dessa. Então, a gente mora num país tropical, quente, mas longe de enfrentar temperaturas de 40 graus, não é? Por dias sim, seguidos, né? Por dias seguidos. O exatamente, não é calor que só um. teve em São o calor que nós passamos aqui na cidade de São Paulo foi uma coisa assim, puxa vida, inédita, né? Eu não me lembro de ter passado tanto Exatamente, calor assim nos últimos anos, dias exatamente. seguidos, né? Dias seguidos. E é uma cidade que Dias é seguidos. conhecida por ser mais fresquinha, né? Mas eu acho que isso mudou, né? A gente não tem São Paulo tão fresca como era antes, não. Então é uma mudança. E uma das coisas que a gente vê também com a alteração climática, né, Henrique, é a proliferação dos mosquitos. Então a gente tem, nesse período de Não, verão aí, sempre comentando sobre dengue e tudo. Queria que você falasse um pouquinho disso. A alteração climática vai tá. ter uma Bom, implicação nisso também? esse é um outro, muito séria, isso é conhecido. Então, com as altas temperaturas e chuvas, não é? A proliferação de mosquitos é muito grande, muito, muito maior. Então, no caso urbano, é o Aedes aegypti, né? que é vetor do dengue, da zika, né? Da chikungunya. Então, nós estamos sim tendo epidemias de dengue aqui no Brasil, nós estamos tendo epidemia de dengue, e estamos tendo epidemia de dengue em países que não tinha. Então, você está tendo dengue em Miami, nos Estados Unidos, coisa que não tinha. Então, a previsão é que nós vamos ter uma epidemia de dengue muito grande aqui no Brasil nos próximos meses. Lembrar que o Aedes aegypti é vetor da febre amarela. Nós Sim, tivemos um surto de febre amarela silvestre, agora aí, há 2 anos atrás, que bordeou as cidades, não chegou a entrar, né? Embora exista vacina contra a febre amarela, existe um risco potencial da gente ter febre amarela urbana novamente. Então, apesar de ter vacina, como uma doença com alta mortalidade, será uma tragédia, porque até vacinar todo mundo, não é? A coisa não é muito simples, não é muito fácil fazer isso, né? sim. Agora a gente Nós, tem nós inclusive a vimos isso, vacina de nós dengue, vimos né, com a Covid. mas temos a vacina de dengue, mas é a mesma Exatamente, tem coisa, que está sendo vacinar. vacinado a população de 10 a 14 aanos, né, então ainda não tem vacina Exatamente. suficiente para todo mundo. Não tem vacina. Então, às vezes, não dá tempo de vacinar a ponto de interromper a epidemia. E tem que vacinar mesmo, né? E tem que Sim, vacinar. Então, isso com relação ao dengue. Agora, também existe a proliferação do anófilis, que é vetor da malária. Então, com o aquecimento global, na África começou a aparecer malária em áreas que não tinham mais malária. E nós tivemos aqui episódios de malária aqui no litoral norte, aí em Ubatuba. Então, existe sim um risco de repente, aumentar o número dos mosquitos e haver uma proliferação e voltar a malária, tá certo? Sair das áreas distantes ali do norte do país, que é uma coisa conhecida, e poder atingir o sul. Então, isso é uma coisa que tem que ser levada em conta. Então, os responsáveis, né? Os responsáveis pela saúde, pela saúde global do país, pela saúde social, tem esse risco que tem que ser levado em conta.
A gente falou aí das populações mais suscetíveis já, né, das crianças e das pessoas acima dos 60 anos, né, a gente sabe que a população acima dos 60 anos é a população que mais cresce no mundo hoje, a gente nunca teve tantos longevos como nós temos hoje, e ao mesmo tempo a gente está tendo aí um aumento da temperatura que vai ter um impacto direto na saúde dessas pessoas. E aí eu queria te perguntar o seguinte, né, eu sei que você já falou isso, mas existe realmente um impacto no número de mortes, né, pelas alterações climáticas? E não só a morte, né, muitas vezes a pessoa fala: "Ah, tá, mas a pessoa morreu e acabou". A gente tem um impacto na qualidade de vida por conta da alteração climática, porque todo mundo quer viver o máximo possível, mas todo mundo quer viver com qualidade, né. Então você acha que isso vai ter um impacto em morte, em qualidade de vida? Não, em morte com certeza, em morte com certeza, vai aumentar a mortalidade das populações com essas ondas de calor, mas não tem dúvida nenhuma, não tem dúvida nenhuma, essas doenças vão. Depois, quer dizer, existe uma situação que nós não abordamos, que é o aspecto emocional. Então, o calor, a onda de calor, quer dizer, causa um estresse emocional imenso. Então, aumenta a incidência de ansiedade e de depressão. Então, a gente sabe do incômodo que é o calor, "ai, não consegui dormir essa noite por excesso de calor", tal. Então isso dias seguidos, deixa as pessoas desesperadas, porque não tem perspectiva, vai dormir, que não consegue dormir, não dorme bem, então agrava as doenças mentais, ansiedade, depressão por causa do calor, e no caso de pessoas que tomam medicações psiquiátricas, aí aumenta a mortalidade, sim. Então, o risco de hipertermia e de causa de mortalidade por excesso de calor nos pacientes psiquiátricos é muito grande. Então, esse aspecto, digamos assim, emocional, não é? Emocional nas populações é muito grande. Todo mundo aqui em São Paulo, né? Ai, que calor, ai, como é que vai para trabalhar? Então, isso é uma doença, é doença mesmo, é uma questão de saúde pública, Andréia, entendeu? Sim, A questão sem dúvida. da ansiedade, da depressão causada pelo calor é uma questão de saúde pública. E pouco se fala nisso. E isso impacta muito a qualidade de vida. Como que não? Qualidade de vida individual do sujeito, né? No dia a dia. Imagina se você souber que vai fazer 40 graus, 38, 40 graus, 10 dias seguidos. Como é que. E pode Eu acontecer, lembro né? na onda de calor do ano passado, foi exatamente isso, né, era assim: "Ah, vai durar pelo menos uma semana", né, então as pessoas falavam: "Nossa, mas não é possível que vai ficar assim a semana inteira", né, no segundo dia já estava todo mundo estressado, falando que era impossível fazer qualquer coisa. E por mais que você tenha o transporte Mas público, alguns transportes com ar-condicionado, é muita gente, né, então não, assim, para é você muita você não gente. Não. dorme, você passa mal para ir para o trabalho, você tem que trabalhar, você Isso volta e mesmo. continua não dormindo, né, e a gente sabe da implicação da falta de sono, né, quando você não dorme bem, isso tem consequências cardiovasculares, tem consequência de aumentar peso, isso pode alterar a glicemia, então vai piorando toda a tua condição de saúde, né, se a gente for pensar. Então, exatamente. Então, na sua pergunta é isso, diminui muito a qualidade de vida. Então, é um estresse mental muito grande e que diminui muito a produtividade, de um modo geral, das pessoas, que têm que trabalhar nas condições. Ficar 2, 3 horas num ônibus sem ar-condicionado, ar-condicionado insuficiente, não é? E depois chegar num trabalho que não tem ar-condicionado, não é? Então, está lá numa Sim. fábrica. Olha, eu vejo você trabalha no Einstein também, está tudo. Eu vejo os garagistas que ficam ali no subsolo, onde os médicos param o carro, nesses dias de calor, não tem ventilação lá, não, é um Não, não ventiladorzinho, é tem. um calor infernal, infernal.
Outro dia eu fiz até um comentário, eu vi Desculpa, eu estou falando do Hospital Albertas, porque eu conheço, não estou falando mal do hospital, André, pelo amor de Deus, eu gosto tanto do Não, eu hospital. sei. Mas é Não, onde... mas mesmo Então, mesmo então no eu vi, shopping nossa, centers, é muito quente então, o olha, estacionamento, né, mas porque deixa eu dizer, eu estava indo para o hospital, era 10 horas da manhã, o meu carro marcava temperatura fora 38 graus, 10h30, 11 horas da manhã, e quando eu cheguei no hospital, ali na garagem, os, 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 o pessoal da segurança, né, os operários da segurança, estavam todos de gravata e paletó. Eu falei, nossa, mãe, coitado, por que esses homens têm que trabalhar de gravata e paletó? 38 graus às 10h30 da manhã? Isso é uma coisa que passa desapercebido. eu Estou acho que, trabalhando na né, portaria de se um a ques hospital, não é? exatamente. Mas é a questão É é que questão a de gente não conscientizar, está de a gente não conscientizar. está preparado, exatamente, né, e aí Não acaba está não se preparado, pensando nos detalhes. ninguém está fazendo isso de propósito, faz isso sem consciência. Exatamente. E assim, né, uma coisa que você passa lá todo dia, não pensou, mas naquele dia que estava muito quente, você falou: "Nossa, coitados", né, mas realmente acaba passando e é o que a gente tem visto, né. Agora com as ondas de calor, né, mesmo com o frio que aumentou também em alguns lugares, as pessoas estão falando: "Não, realmente aconteceu alguma coisa", né. E aí eu queria até perguntar isso para você, né, a gente está quase acabando aqui, quando que a gente tem que começar a se preocupar? A gente já tem que começar a se preocupar agora, ou a gente pode esperar mais um Agora, pouco? não pode esperar nada agora, porque já está acontecendo. Veja, já está acontecendo um aquecimento médio, que foi assim, 0,8, 1 grau de média entre a era pré-industrial e agora. E a perspectiva é que, se passar de 1,5 grau, vai ser uma tragédia muito grande. Com 1 grau, nós já temos vivendo essa. Agora, se não se fizer nada, até 2050 vai passar de 2 graus. Isso vai ser muito pior do que nós estamos vivendo. E para quem que vai ser pior? Bom, eu não vou estar vivo até lá, mas os meus filhos e netos, que eu ainda não tenho, né, estarão vivos, sim. Estarão vivos. Então, se não se fizer nada, vai passar de 2 graus em média de aquecimento nas próximas 3, 4 décadas. Quando fala 1 grau, 1,5 grau, é em média, porque tem certos lugares em que atinge 3 graus a mais, tá certo? Nessas Exatamente. ondas de calor, de média de Uhum. aquecimento. Então, já, nós temos que nos organizarmos já, não só para amenizar, mas para mitigar, fazer alguma coisa para que a alteração climática não piore. Nesse ponto, eu tenho uma questão a discutir com você, que é o aspecto da alimentação das populações, não é? A gente sabe que um grande emissor de gás de efeito estufa é a produção agropecuária no mundo. E que a única maneira que a gente tem de mexer, de melhorar, de diminuir essa produção de gás e segurar a alteração climática é mexendo nessa população agropecuária, né? Diminuindo, quer dizer, mudando a forma como o ser humano se alimenta. Fora que comer carne, não é, vermelha, como se come, não é bom para a saúde de qualquer maneira. Então, a Sim. humanidade está centrada, né, numa forma de alimentação que não só é ruim individualmente, porque é excesso de gordura, tal, com todas as consequências para a aterosclerose, como é para a saúde ambiental, no sentido de piorar as alterações climáticas. Então, nesse ponto, a nutrologia como um todo, não é? Nutrologistas individuais, que você tem consciência, Uhum. mas como ambiente, nós vamos ter que mudar o padrão alimentar das pessoas no mundo para a gente poder
nós vamos ter que comer de maneira mais saudável. Então, Que aí seria o entra a questão da ideal, né? obesidade. Mas por que o ideal? Nós somos seres humanos, nós temos que partir para isso, Exatamente. não é? Então, E aí, comer assim, as então, comer os alimentos da estação, não é? Comer os uhum, alimentos do ambiente em volta e não grandes transportes alimentares, né? Diminuir os alimentos processados, comer alimentos. sim. Isso é uma necessidade imperiosa. Você pode falar disso melhor que eu estou falando no atacado. Eu Não, queria que você comentasse isso porque também. a gente começa a ver exatamente isso, né? A partir da Segunda Guerra Mundial, você tem uma industrialização muito maior da alimentação, né? Então, assim, se cozinha muito menos em casa, você tem muito menos tempo, então você começa a usar alimentos, mais fáceis de fazer, e a gente vê isso como uma consequência aí de aumento de risco de câncer, aumento da obesidade, né? Existem trabalhos mostrando isso. Então, e agora a gente está vendo isso também como uma consequência na alteração climática. Então, isso é fundamental, né? Você ter uma alimentação mais saudável, você produzir mais coisas na sua casa, você cozinhar mais, realmente comer mais verduras, né? E legumes e frutas, diminuir o consumo de carne vermelha, né? Não preciso tirar De totalmente, carne mas realmente vermelha. diminuir, né? Porque as pessoas acabam consumindo muita carne vermelha, às vezes até em coisas que eles nem acham que é carne vermelha, né? Então você tem alguns embutidos que são embutidos de carne vermelha. Então, realmente, a gente vai ter que ter uma conscientização dessa alimentação que tem que ser mais saudável. Então, acho que todo profissional de nutrição tem, né, essa obrigação também de estudar essa parte de alteração climática, porque o quanto a gente vai ter de implicação, né? Inclusive, a gente discutiu isso no podcast na produção de alimento também, porque vai mudar tudo. Se subir esse 1,5 graus, existe será catastrófico em termos de peixes, Catastrófico. em produção E o peixe alimentar, e o peixe é uma saída, alimentar correta, não é, para substituir a principalmente num carne. país O como o pro nosso, que nós temos mar por então todo lado, né, lagos, é, rios, o que então limita o produção de consumo muitas peixe grandes de peixe no Brasil é o preço, né? Então a gente tem que é então, muito caro, não deveria, mas é. mas tem que se organizar para que isso Sim, diminua. A produção de carne bovina implica em desmatamento, implica num consumo de água imenso, se consome muita água na produção agropecuária, não é? O processamento da carne, não é? O processamento sim, depois da carne industrialmente é um grande emissor. Os animais emitem metano, não é? na, sua, na sua digestão, na sua ruminação, na sua defecação, e são gases de efeito estufa. Então, de alguma maneira, nós vamos ter que sair desse círculo, é um círculo vicioso. Né? a gente discutiu muito isso, né, no podcast anterior, a gente precisa ter esse conhecimento, a gente precisa planejar e a gente precisa reestruturar uma série de coisas para diminuir, né, a progressão desse efeito. Eu não sei se a gente vai conseguir reverter, mas pelo menos a gente diminuir e não progredir o efeito. Então, acho que isso vai passar por várias esferas, né? E a implicação na saúde, para mim, é clara. Bom, Henrique, chegamos ao nosso final aqui. Eu queria te agradecer muito. Acho que foi uma discussão muito legal. Para quem está só ouvindo esse podcast sobre saúde, não perca os anteriores, porque nós discutimos muito aí sobre alteração climática. Eu acho que foi muito importante essa discussão, principalmente para quem é da profissão, quem é profissional de saúde, quem não é, para começar a refletir e falar: nossa, realmente nesses dias eu passei pior, eu conheço gente que ficou pior, porque o conhecimento ele empodera, eu acho que é isso, então a gente tem que realmente se esforçar para ter, né, essa discussão. Tá bom? Então, eu queria te agradecer muito. Para você que está nos ouvindo, se Eu, quiser, tiver qualquer dúvida, tanto eu quanto o Henrique estamos à disposição. Vai ser um prazer tirar a dúvida de vocês. E não percam os próximos episódios. Obrigada.